Bom, eu vou compartilhar com vocês ah, uma tela aqui ah, com... Deixa eu ver se é essa aqui. Não, eu acho que eu vou ter que abrir no... Achei, localizei já. Que é justamente a tela que fala aqui do tema da nossa aula, que é o site do Conselho. Imagino que vocês já devem ter feito uma visita lá e viram que tem bastante coisa, muitas informações lá que vão ser necessárias para a vida profissional de vocês, né? Aqui nessa página, essa aula, o planejamento inicial era para a gente fazer lá no laboratório de informática, tá? E cada um acessando, né, e vendo as coisas. Mas, em função aí das alterações que a gente teve que fazer, tive que adaptar aqui, então eu dei print na tela. Bom, então esse aí a gente está vendo nesse slide o site do Conselho, né? Ele solicite seu boleto 2019 de anos anteriores. Então você abre, nessa barra superior aqui, olha, a gente tem várias opções: anuidade, notícias, institucional, serviço, normatização. Vou passando e vou comentando com vocês o que tem aí e o que é importante de vocês conhecerem. Quando a gente abre a anuidade, né, a primeira coisa que a gente tem lá é as opções de pagamento da anuidade de 2020, que você pode pagar em cota única ou pode fazer o parcelamento. Se você tiver com algum débito de ano anterior, né, você pode solicitar o boleto também para você efetuar o pagamento, ou seja, ninguém fica sem pagar o CRO, tá? O CRO ele é uma autarquia, né? E a gente tem o Conselho Federal, eu vou falar da lei para vocês daqui a pouco, e tem os conselhos estaduais. Cada conselho estadual tem o seu orçamento, tá? Então eles arrecadam, né? Eles têm um dinheiro que fica à disposição deles em caixa para fazer as ações que eles acham necessárias que sejam feitas, né? Para pagar os funcionários, os fiscais, tá? Para impressão de material, né? Realização de cursos. O conselho, de tempos em tempos, ele faz cursos para os cirurgiões dentistas, né? Então, é com esse dinheiro que é arrecadado aqui no Estado, tá? Claro que tem uma taxa que vai para o Conselho Federal de Odontologia, né? O Conselho Federal de Odontologia, vocês podem pensar que ele está sediado em Brasília, mas na realidade dele, a sede é no Rio, tá? Por quê? Porque o Rio foi capital do Brasil durante muito tempo, né? Então, mesmo com a fundação de Brasília, persiste essa sede do Conselho Federal no Rio de Janeiro, tá? Então, parte desse dinheiro vai para o Conselho Federal de Odontologia. É importante, essa instituição ela é importante por quê? Porque ela vai fiscalizar o exercício da nossa profissão. Não só isso, mas ela vai também pleitear uma série de medidas que beneficiem a nossa profissão, né? Vocês viram aí que agora, com a Covid-19, né, eles até proibiram o exercício da profissão em relação à realização de procedimentos eletivos, né? A gente está podendo atender só urgência e emergência, tá? Então, realmente, né, ele né, que exerce essa ação, tá, de fiscalizar o exercício da profissão, né? Eu não sei o que vocês acharam dessa medida do Conselho. O que vocês pensam disso, dele ter suspenso o exercício da profissão? Eu achei Podem falar. correto, pô. Achei Sim. correto. Uhum. A gente realmente precisa, todos nós precisamos de dinheiro, mas no momento que nós estamos vivendo, qualquer situação que a gente puder evitar,
é de grande agrado para toda a sociedade, né? A gente não pode pensar apenas na gente, sabe? A gente precisa pensar em toda a população. Porque a nossa E além profissão, disso, também é importante que às vezes a gente não está incluído no grupo de risco, então se a gente pegar, a gente consegue se recuperar. Mas e se a gente transmite para uma pessoa que tem contato com uma pessoa do grupo de risco também? Então, às vezes, a gente pode gerar um problema muito maior se a gente não conseguir se resguardar, que é o básico que a gente pode fazer para evitar a disseminação do vírus também. e a Porque odontologia, a maior precaução que a gente pode ter é dessa vigilância, né? sim. E a odontologia ela tem um risco maior, né? Teve um estudo que foi publicado no New York Times, uma pesquisa, o principal grupo profissional de risco para a Covid são os dentistas, né? Por causa do aerossol que é gerado nos procedimentos que a gente faz. Então, também não adianta a gente ganhar dinheiro e morrer, não poder nem usufruir dele, né? Então, temos que nos adaptar aí à situação, né? Bom, então na primeira aba aí a gente vai ver isso. Depois a gente tem na segunda aba notícias, né? A gente tem um jornal do CROMG, tá? Que todos os profissionais, né? Quando vocês estiverem inscritos, vocês vão receber, tá? Mensalmente, né? Na sua casa, um jornal do conselho. Ele faz todo um trabalho de assessoria em relação à imprensa, né, levando as informações para a imprensa, enfim, né? Então, na parte de notícia vai ser mais isso. No institucional, vão ter os informes clínicos, né? Por exemplo, agora no COVID, né, ele lançou esse informe para a gente, né, com os cuidados. As atribuições, um organograma onde a gente vai ver lá as pessoas que compõem, né, o conselho, comissões, tá? Por exemplo, a gente tem uma comissão de odontologia hospitalar, né, que discute as questões relacionadas à odontologia hospitalar. Tem cada conselho tem suas delegacias regionais, por exemplo, a gente tem delegacia regional do Conselho em Divinópolis, nessas cidades maiores, né, que a gente chama de cidades polos, que vão atender mais diretamente os dentistas. Então, diretoria, suprimento de fundos, enfim. Gente, eu vou acionar aqui o meu cronômetro, desculpa, eu esqueci, para a gente ter uma noção de tempo de gravação aqui, tá? Pronto. Então, nessa parte aqui, né, institucional, a gente vai ter essas informações. Tem alguns projetos de lei também, como, por exemplo, tinha um projeto de lei da odontologia hospitalar que estava no Senado, que é um projeto de lei que passou pelo Conselho, né? As licitações, então tem várias informações aí. E aqui é uma coisa importante, né? Que são lá os serviços. Então, ele vai fazer a inscrição ou cancelamento, tá, de vocês, né? Você tem que atualizar seus dados cadastrais lá, você pode fazer isso pelo site. Se você precisar de certidões também, você vai poder fazer isso pelo site. Consulta de profissionais, consulta de operadoras, né? Alguma denúncia que você queira fazer também é lá, tá? Os eventos, né? Normalmente o Conselho realiza um grande evento anual, que é no dia do cirurgião dentista, tá? Que é bastante comemorado. Tem um baile, normalmente, né? Então, é bem festejado. E aqui a gente tem a parte de normatização, que é uma parte também que é bastante importante para vocês, né? A tela está um pouco em cima aqui, mas lá nessa parte de normatização a gente vai encontrar o código de ética, né? O manual da Anvisa, tá? Tem um prêmio, né, nacional do CFO, tá? Também.
e a legislação, onde a gente vai encontrar as leis que são importantes para o exercício da profissão. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? A minha tela está um pouco aqui na frente do slide, não sei como está aparecendo para vocês, mas imagino que não. Tá tranquilo, professor. Tá. E no final a gente tem esse Fale Conosco, que é um canal para você poder entrar em contato com o conselho, né? Se você tem alguma dúvida, porque às vezes não só a gente, né? O TSB ele também vai estar registrado, o ASB, às vezes eles têm dúvidas em relação a alguma coisa do exercício da profissão, então eles podem fazer um contato e conversar no conselho e ver se ele pode ou não fazer determinado procedimento, né? Então, tem também essa parte. Então, nessa aba aí superior, a gente consegue acessar todas essas informações que a gente precisa aí para o nosso exercício profissional. E aí, entra essa parte aqui que é muito importante também, que é da legislação, né? A gente vai ter aí as leis, as principais leis relativas ao exercício da nossa profissão. Essa lei 3.999 de 1961, ela é uma lei que está aí, mas ela fala da questão de remuneração de médicos, tá? Ela não fala especificamente da remuneração do cirurgião dentista, né? Logo em seguida, a gente vai ter a Lei 4.234, que está até repetida, né, de 1964, que ela vai tratar, né, da criação do Conselho Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia. Tá? Então, ela vai explicar, né, a composição do conselho, como que é o organograma, tem que ter um presidente, tem que ter um vice-presidente, tem que ter um tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, enfim, ela vai colocar para a gente, né, como que vai ser composto esse conselho, né? Vocês devem saber, o conselho geralmente você tem uma chapa, tá? Essa chapa é submetida à eleição, né? A gente é convocado a participar dessa eleição, tá? E ela tem um mandato aí de 3 anos, né? Então, de tempos em tempos, a partir do momento que vocês estejam inscritos, tá? Vocês terão que votar. Hoje em dia, né, as coisas estão mais simples, você pode votar, inclusive, pela internet, tá? Mas é importante que você vote. Por quê? Porque quando você não vota, isso pode gerar uma multa para vocês, tá? Então, tem que votar, né? Então, além dessa lei da criação dos conselhos, né, que é de 64, a gente vai ter uma outra lei que é muito importante, que é a Lei 5.081 de 1966. Essa lei, ela regula o exercício da profissão. Então, ela vai falar lá quais são as atribuições nossas, o que a gente pode fazer, né? Em resumo, é isso, o que a gente pode fazer, tá? E o que não pode fazer também. Então, ela traz toda a regulamentação em relação ao exercício profissional. E depois, na atividade que eu vou propor para vocês, vocês vão poder ler e conhecer um pouco mais essa lei, tá? Depois a gente tem aí a Lei 5.965 de 73. E essa lei, porque essa primeira lei 5.081 de 1966, ela não tratava da questão das clínicas, né? Então, a 5.695 de 73, ela vai trazer a questão do registro das clínicas, tá? Então, vocês podem ter uma clínica, né? Mas todo mundo que optar pelo regime jurídico, tá, de clínica, né, vai ter que fazer a sua inscrição junto ao conselho. A clínica tem que ser registrada, tem que pagar uma taxa, tá? E lógico que tem que seguir as normas, né, da Anvisa, como no consultório particular, isso não é diferente.
né? Mas a clínica tem que ser registrada, ela tem que ter um responsável técnico, tá? Então, pode ter vários dentistas ali trabalhando, né, no mesmo espaço, numa mesma clínica, mas um dentre eles assina como responsável técnico pela clínica, tá? Então, junto ao conselho, quem vai responder por aquela clínica não é cada dentista que trabalha lá, é o que assinou como responsável técnico, né? Então, cabe a ele cuidar de toda a parte técnica dessa clínica que está registrada lá no conselho. O registro da clínica ele é importante, inclusive para fins de conseguir convênios, né? A pessoa tem que estar com toda a papelada regularizada para conseguir um convênio, né? Então, isso é muito importante. Tem uma outra parte do site que ele traz os formulários para registro, o que precisa, documentação, tudo isso está no site, tá? Claro que aqui não vai dar para a gente explorar tudo agora, nesse momento, né? Mas depois eu sugiro que vocês entrem no site do Conselho, tá? E procurem explorar, ver o que tem. E caso apareça alguma dúvida, né? Vou estar disponível para responder para vocês do que se trata aquilo que vocês, né, tiverem dúvida, tá? E aqui estão as outras leis, né? Então, a gente vai ter uma lei de 6.215 de 1975, tá? Que vai tratar também de questões relacionadas às clínicas dentárias, né? A Lei 9.656 de 1998, né? Que trata da questão do técnico de prótese, tá? Não, desculpa, eu pulei aqui. A gente vai ter uma lei. É porque desculpa, eu me perdi aqui, porque está ao contrário, de cima para baixo. A gente vai ter uma lei de 79, né? Que é essa que trata da questão do técnico de prótese, tá? Aí fala da profissão, né? Como que ela pode ser exercida, os critérios, quais são as atribuições, o que pode, o que não pode fazer, né? É muito comum a gente ver técnico de prótese, às vezes, fazendo moldagem de prótese de paciente. Isso pode? Não pode, isso está lá na lei, isso não é atribuído a eles, não é competência deles. Depois a gente vai ter uma lei de 1980, né, que também vai voltar na questão de registro de empresas, e aí vai falar de novo um pouco sobre as clínicas, como que deve ser feito o registro, vai dar todas as normativas para que o dentista possa fazer o registro lá da sua clínica, né, de acordo com o que é exigido e agir dentro da lei, né? Bom, em seguida a gente vai ter a lei 11.889 de 2008, a qual vai tratar da questão da regulação da profissão de técnico de saúde bucal, o antigo técnico de higiene dental, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar esse termo também, técnico de higiene dental, hoje em dia a gente fala técnico de saúde bucal, e se falava auxiliar de consultório dentário, hoje em dia a gente fala auxiliar de saúde bucal. Então, essa lei ela vai estabelecer as competências desses profissionais, tá? É importante saber isso? Né? Porque a gente sabe que o TSB ele pode, por exemplo, inserir material numa cavidade, né? Tem uma série de procedimentos que ele pode fazer. Ele pode fazer profilaxia, mas tem coisas que são vedadas a ele, né? Ele pode fazer moldagem, tomada radiográfica, né? Mas ele não pode, por exemplo, aplicar uma anestesia, porque ele não tem formação para isso, né? E ele sempre trabalha sob supervisão do cirurgião dentista, tá? Então, ele não pode exercer a profissão se o dentista não estiver presente ali no local atuando junto com ele, tá?
eu trabalhava numa outra unidade hospitalar que eu tinha uma técnica, né? Ela está lá agora, inclusive hoje em dia ela é aluna do Pitágoras Betim, né? Está fazendo curso de odontologia. E eu, como trabalho no sistema de plantão, né? Ficava somente 2 dias lá na unidade. Então, aconteceu de um dia ela está fazendo uma limpeza, que é uma coisa que é simples, que ela sempre fez, né? E ela é uma pessoa bastante criteriosa, numa colega, e chegar uma pessoa da vigilância sanitária. Então, a pessoa não chegou a autuá-la, tá? Mas notificou ela, né? Falou, olha, você não pode fazer isso, só pode exercer a sua atividade a partir do momento que o Dr. Marco Túlio estiver aqui, porque é ele que supervisiona o seu trabalho, né? Então, o técnico, ele tem prerrogativa de fazer uma série de procedimentos, mas sob supervisão do cirurgião dentista. Ele não pode. A mesma coisa diz respeito ao auxiliar de saúde bucal, né? Ele também tem suas atribuições, né? Ele tem um papel importantíssimo na organização do consultório, na esterilização do material, que é uma coisa importantíssima, né? Em tempos de Covid-19, a gente está vendo cada vez mais a importância da esterilização, do controle de infecção, né? Então, é muito importante o trabalho dele. E a gente tem que estar sempre valorizando esses profissionais e procurar trabalhar em equipe, né? Por quê? Porque eles contribuem para melhorar a produtividade, contribuem para a melhora da qualidade do nosso trabalho. A gente fala em equipe de saúde bucal. Tá? O dentista ele não faz nada sozinho, né? Imagina você ter que lavar, esterilizar material. Claro que tem alguns profissionais que fazem isso, né? Mas isso demanda tempo e é lógico que isso vai impactar na produtividade deles. Eles conseguem produzir muito menos, né? Quando eles estão trabalhando sozinhos. Então, o trabalho do ASB, do TSB é muito importante. O serviço público, então, ainda mais, né? O TSB, ele aumenta em muito a produtividade, tá, da equipe, né? Ele pode contribuir fazendo visitas domiciliares com auxiliar de saúde bucal, enfim, tem uma série de atribuições. Então, é muito importante a gente valorizar. Não é porque é técnico, né, que tem menos valor que a gente. Não, são parceiros nossos, no sentido de tornar a profissão mais produtiva, né, e mais organizada, né? Os técnicos de saúde bucal, os auxiliares de saúde bucal, é muito diferente quando você trabalha com eles, né? Eles conseguem dar uma organização muito, muito boa nos consultórios e o serviço funciona bem melhor com o auxílio deles, tá? Então, gente, né, vamos valorizar esses profissionais. O técnico também de prótese dentária, ele é muito importante para a gente. Um bom técnico, né, ele economiza muito tempo, você não tem que ficar repetindo procedimentos. Então, valorizar esses profissionais, tá? E essa lei aí, então, que vai nos dar essas diretivas, né? Esse direcionamento de como que a gente pode trabalhar com esses profissionais dentro da lei, o que que a gente pode atribuir a eles, o que que não pode atribuir, né? Então, raio-x você não precisa tirar, né? Vocês devem lembrar, quando vocês foram lá na unidade básica de saúde Laranjeiras, que as meninas, as técnicas, faziam os raios-x. Vocês lembram disso? Elas faziam, revelavam, né, e depois levavam para o dentista. Então, isso agiliza o processo de trabalho, tá? Do profissional. Bom, e aí nessa aba aqui, de formulários, a gente vai encontrar, né, uma série de formulários que são necessários que a gente preencha para poder requisitar alguns registros junto ao Conselho. O primeiro registro que vocês vão fazer junto ao Conselho é o registro de quê? É o registro de
da profissão, né? Então, a partir do momento que vocês... Eu estou tirando o som aqui do iPhone aqui. O primeiro registro que vocês vão fazer, tá, vai ser a sua inscrição, né, no conselho. A primeira inscrição que vocês vão fazer não vai ser a definitiva, vai ser uma inscrição provisória. Até porque, aqui, ó, tem, né, inscrição provisória. Porque no momento que vocês colam um grau, que vocês recebem lá o canudo, né? Vocês gostam de falar, já recebeu o canudo, vocês gostam de tirar foto segurando o canudo lá. Aquilo não é o diploma, tá? Aquilo é uma coisa simbólica, só uma simbologia. O diploma mesmo, ele vai vir muito depois, porque tem um processo, ele tem que passar pela Universidade Federal aqui, para ela fazer o registro do diploma. Enfim, normalmente isso é feito nas universidades federais. Tá? Antes ia para o MEC, agora não, para agilizar o processo tem sido feito nas universidades federais. Então, vocês não vão receber o diploma de vocês vão receber uma declaração da faculdade que vocês colaram o grau. E de posse dessa declaração, vocês vão procurar o Conselho Regional, né, que fica ali pertinho da sede da faculdade, ali na Rua da Bahia, tá? Vão chegar lá, vão se apresentar com essa declaração e falar, olha, eu vim aqui fazer minha inscrição provisória, né? Claro que eles vão pedir outros documentos, se não me engano, identidade, CPF, esses documentos que são de praxe. Mas aqui, nessa aba aqui, ó, de cá, você tem lá inscrição provisória, né? Nessa inscrição provisória, se você clicar aqui, você vai ter o formulário, tá? E se você clicar aqui, você vai ter a descrição dos documentos que você vai ter que apresentar lá. O processo é todo feito pelo conselho, tá? Então, ele vai te dar um número, que não vai ser o número do seu CRO definitivo, é um CRO provisório, com o qual você pode exercer a profissão. Mas é importantíssimo isso, gente. Acabou de colar o grau, vai lá e faz a inscrição. Não comecem a trabalhar sem essa inscrição, tá? Porque isso pode dar problema para vocês, ok? Então, depois que vocês receberem o diploma, né, lá com todo autenticado pelo MEC, com todos os registros que são necessários, aí sim, aí vocês vão chegar lá, entregar o diploma, né? O conselho ele vai carimbar esse diploma de vocês atrás também, mostrando que vocês apresentaram o diploma lá. E aí ele vai dar a vocês, vai providenciar o quê? A inscrição principal, a inscrição definitiva, tá? Aí vocês entram numa outra etapa. Ah, professor, e essa inscrição secundária? Essa inscrição secundária, por exemplo, vocês vão fazer a inscrição de vocês no CROMG. Né? O que é CROMG? Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Tá? Mas vamos supor, você resolveu mudar, casou, né? A Milena casou com o Pedro, eles arrumaram um emprego lá em São Paulo, né, Milena? E resolveram mudar para São Paulo. Ele pode usar o CRO dele aqui de Minas Gerais? Não. Ele vai usar o CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Então, ele vai ter que fazer uma nova inscrição, uma inscrição secundária. Aquela inscrição que ele fez aqui, ela é considerada primária. Ou mesmo vai querer exercer a profissão em outro lugar, enfim, tá? Então, tem que fazer esse processo. Você pode exercer a sua profissão em outro estado com o seu CRO de origem até 30 dias. Passou de 30 dias, você já tem que providenciar a sua inscrição nesse conselho, tá? Porque aí você fica sujeito a penalidades, paga multa, enfim, né? E ainda nessa aba aqui, né, tem a transferência de inscrição, a inscrição de especialidades, tá? Se a gente for lá naquela lei 5.081 de 1966, né, que eu falei para vocês que é a mais importante, que regula o exercício da profissão de dentista,
vocês vão ver lá, né, que fala, consta lá, tem um artigo lá que fala que você pode ter até 2 especialidades. Você pode registrar até 2 especialidades no conselho. Ah, mas eu só posso ter 2? Não. Você pode ter quantas você quiser. Você pode fazer quantos cursos de especialização você quiser. Mas você vai registrar no conselho até 2 especialidades. Tá? Isso normalmente, quando você for fazer um convênio, né, isso vai ser cobrado de você. Tá? Então é importante fazer o registro. Ok? Atualização de nome, né? As mulheres casam, acrescentam o nome do marido e aí tem que atualizar, tá? E o recadastramento, né? Recentemente eles pediram para todos os dentistas se recadastrarem. A partir do momento que você também deixa de exercer a sua profissão, né? É importante você ir lá e dar baixa do conselho, tá? Porque senão isso vai ficar gerando ali, né, um ônus para você, tá? Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Podemos seguir? Bom, então a gente viu que aqui desse lado a gente vai ter os formulários e desse lado vai ter os documentos, né? Então esse aqui é um formulário, olha lá, ó, que vocês vão ter que preencher para fazer a inscrição provisória. Tá pequenininho lá, mas eu não consegui deixar maior na tela, não. Tá? Então, é esse documento que, quando vocês chegarem lá no Conselho Regional de Odontologia, lá com a declaração de conclusão de curso de vocês, que vocês vão preencher para entregar junto, né? Aqui tem informações sobre sua filiação, nacionalidade, pede o RG, estão vendo lá? Ó, né? E título de eleitor, tá? A faculdade que vai emitir o diploma, né? Se você for... uma outra coisa. O Pedro, por exemplo, né? Ele vai ter que apresentar também esses documentos lá na junta militar, tá, Pedro? Porque, teoricamente, né, você fica um período à disposição do Exército, ok? Entendi. Aham. Então, você tem que ir na junta militar também, levar os seus documentos lá, tá? Para que eles registrem lá também, né? Tudo bem. Aqui é a faculdade que você formou, né? Local, enfim. Então, é isso que vocês vão preencher para entregar juntamente, né, com a declaração de conclusão de curso. Claro que cópia desses documentos também, né? Título, carteira de identidade. O RG hoje ele é bem completo, né? Não precisa CPF, porque o RG já tem praticamente tudo. Então, ainda aqui, uma outra tela, então, mostrando aí, né? Mais de próximo, né? Onde que estão esses documentos que vocês vão precisar. E aí, os tipos de registro de graduação, né? Então, vocês vão ter 3 registros. Eu não sei porque eu tirei o som aqui, vocês me desculpem, mas está apitando ainda. Eu acho que é por causa do WhatsApp, eu vou ter que desativar ali depois. A gente tem a inscrição provisória, que é essa primeira, a definitiva, e em seguida a gente tem a secundária, tá? Que é essa que eu expliquei para vocês, que é quando vocês forem exercer, né, a profissão fora do estado de domicílio de vocês. É porque, como eu expliquei inicialmente, cada conselho ele tem a sua receita, né? Então, por exemplo, quando você paga CROMG, o dinheiro fica com o CROMG. Ele é usado aqui, tá? E quando você muda, né, consequentemente, o que você pagar de anuidade é para manutenção daquele conselho ao qual você vai estar vinculado. O que precisa, né, para fazer esse registro provisório? Então, olha lá, é o que eu falei para vocês. Não está pedindo diploma, está pedindo a declaração de colação de grau. Aí pede o original e você já leva um xerox junto, porque o xerox vai ficar retido lá, né? Identidade, CPF,
como eu falei, a carteira de identidade hoje ela é mais completa, né? Então, muitas vezes já está o CPF vai estar na identidade. Cópia do certificado de reservista. Então, Pedro, você vai ter que levar, tá? O seu certificado e vai ter que comparecer também junto à junta militar, tá? Levar a sua declaração, porque eles vão carimbar lá também o seu certificado de reservista. Certificado de quitação eleitoral, aqui já tem até o link. Ó, se você clicar, você já vai cair lá e já vai receber aquela certidão, né, que a gente hoje em dia a gente recebe pela internet e ela já é certificada mesmo. Cópia da certidão de nascimento ou de casamento, né? 3 fotos 2x2, isso precisa para fazer a carteirinha de vocês, né? E uma foto fica lá para a ficha de vocês. Tipologia sanguínea também, tá? Eles pedem para fazer esse registro lá por causa da questão de doação, né? Então é importante ter. E um comprovante de endereço. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Esse registro, ele tem alguma validade? Você tem que ficar renovando ele ou ele vale para a vida inteira? Você Não, só mudar... não, esse é o provisório. O provisório você vai usar ele até o momento que você recebe o seu diploma. Você recebeu o seu diploma com os carimbos do MEC, tudo, você vai apresentá-lo no conselho, tá? Para que o conselho dê andamento no processo para fazer o seu registro definitivo. Certo? Então, você usa ele nesse período só. Ele é provisório até o seu registro definitivo ficar pronto. Mas o definitivo, ele também tem uma validade? Não. O seu número de CRO vai ser o mesmo o resto da vida. Né? Por exemplo, o meu é 14.256. Desde que eu recebi ele, é o mesmo, ele não muda. Entendeu? O que muda é o provisório, que é um número provisório que você recebe para exercer a profissão. Tá? Então, logo você recebe o diploma, você vai voltar no conselho com o diploma, aí eles carimbam lá, tá, o seu diploma atrás, né, que receberam, viram o diploma e tal, autenticam, né, o diploma, e eles já dão andamento no processo para o seu registro definitivo. Aí você recebe o registro definitivo, e aí esse número ele não muda mais, você vai usar ele o resto da sua vida. Só vai mudar, claro, que se você mudar de estado, né, e aí se inscrever no outro conselho, aí ele vai ser o número novo do estado que você for morar e for exercer a sua profissão. Não necessariamente morar, né? Porque muitas cidades ficam na fronteira ali. Então, às vezes, a pessoa vai trabalhar numa cidade, outro estado, mas mora em um outro, né? Então, é no local que você for exercer a sua profissão, tá? Então, a inscrição definitiva. Aí, aqui, olha a diferença. Aqui já está pedindo o quê? Vai pedir o seu diploma, tá? É a mesma coisa, original e cópia. Os documentos continuam basicamente os mesmos, né? Identidade civil, CPF, o certificado de reservista, de novo, né? Para os dentistas homens, a certidão de quitação eleitoral, cópia de certidão, pede a foto de novo, tá? Tipologia sanguínea, comprovante de endereço. E aqui, a secundária, né, que é essa situação, tá? Que você, né, vai exercer sua profissão num outro estado diferente daquele que você fez o seu registro primário, o seu registro inicial. Tá? Então, diploma, identidade, né? Basicamente, os mesmos documentos. O que vai acrescentar aqui é uma certidão negativa do CRO de origem. Isso é importante, né, gente? Porque, às vezes, o profissional está suspenso, tá? Porque cometeu alguma falta ética aqui. Vou lá para a Bahia, agora eu vou ficar lá, faço outro registro lá e pronto. Então, não pode ser assim, né? Para que haja um controle disso aí, tá? É necessário, então, vocês apresentarem essa certidão negativa do CRO de origem.
Vocês viram lá, eu não sei se vocês vão lembrar ainda, mas depois vocês entram no site, confiram. Mas lá no slide tem, na parte de normalização, tem as certidões. Tá? Então, você vai pegar uma